Vamos para 1 de Pedro. Quem for achando vai ficando em pé. Capítulo 2. Quero ler com vocês do verso 9 ao verso 17. Primeira de Pedro 2, do verso 9 ao verso 17. Os irmãos acharam? Os irmãos acompanham a minha leitura, que diz o seguinte: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Amém. Deus vem ao nosso auxílio, ilumina nossa mente, faz com que a gente compreenda o texto sagrado. Ajuda-me a expor o texto, eu que sou um pecador, preciso da tua bondade. Que teu Espírito venha agir no meio de nós, transformando, salvando, edificando. Assim oramos por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém e amém. Pode assentar-nos. O tema geral dessa carta, eu tenho exposto ela, à medida que tenho a oportunidade de pregar para vocês, é eleitos para a santidade. Mas o tema da nossa perícope, essa parte do texto, é a bênção de Deus para a igreja. Aqui está a bênção de Deus para a igreja e os atributos que nós temos da parte de Deus para nós. Depois do apóstolo Pedro, ele ter mostrado que a igreja do Senhor é o templo de Deus, agora ele escreve que não somos somente o templo de Deus, mas somos uma geração, uma raça eleita. Somos um sacerdócio real, como diz o próprio texto. Somos um povo exclusivo do Senhor. No texto em que nós estamos, há um precedente do Antigo Testamento. O apóstolo Pedro, ele constrói a doutrina para a igreja baseado nas escrituras do Antigo Testamento. Ele tem como base o Antigo Testamento. Nós aprendemos que a igreja primitiva utilizava-se desses textos para construir sua base teológica e sua vida prática. Isto nos ensina que não podemos desconsiderar o Antigo Testamento, como alguns de nossos irmãos desconsideram, querendo nos fazer pensar que o Velho Testamento ficou somente para os judeus e o Novo Testamento para a igreja. Isto não procede. Eles não conseguiram entender que nos planos de Deus, feito na eternidade para a redenção, foi através de um único povo. Um único povo.
A igreja é o verdadeiro Israel, diz Paulo aos Gálatas, que nós somos o verdadeiro Israel. Quando se diz que nós somos o verdadeiro Israel, está sendo dito que nós somos descendentes de Abraão, como iremos ver aqui à luz desse texto. Somos filhos de Abraão pela fé. E Pedro vai tocar exatamente sobre isso, que nós somos herdeiros das promessas que foram realizadas lá atrás, feitas lá atrás, e teve sua conclusão, o seu sim, o seu amém, na pessoa bendita de Jesus, que é o verdadeiro representante de Israel, onde ele não pecou, não falhou, não errou, e nele tem o seu amém. O apóstolo utiliza-se para mostrar a continuidade do povo de Deus ao longo dos testamentos. Ele utiliza-se de Êxodo 19 aqui, de Isaías 43 e do profeta Oséias, capítulo 1 e capítulo 2. Diante disso, nós veremos cada bênção de Deus para os seus eleitos. Primeiro, nós somos uma raça eleita, uma geração eleita. Pedro havia dito sobre aqueles, no capítulo 2, verso 8, parte B, que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Aí chega no verso 9, ele diz: vós, que não tropeçaram na palavra, vós, porém, sois raça eleita. Então ele começa dizendo aqui no verso 9 que vocês, a igreja do Senhor, são uma geração eleita, uma raça eleita. O apóstolo Pedro, ele cita aqui Isaías 43, verso 20 e 21, que diz o seguinte: porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. E quando o profeta fala isso no capítulo 43 do seu livro, ele está citando o Êxodo 19, versos 5 e 6, que diz que nós somos uma geração eleita, que nós somos uma raça eleita, dando referência aos descendentes de Abraão. Mas de forma muito corajosa, o apóstolo Pedro diz que os descendentes de Abraão são da Ásia Menor. E também nós, que recebemos a carta, somos uma raça eleita, somos uma geração eleita, porque nós estamos na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o cumprimento da promessa feita a Abraão, onde Israel falhou, Cristo não falhou. Por isso, todas as famílias da terra são abençoadas em nosso Senhor Jesus Cristo. Van Roser, vendo esse texto, ele diz o seguinte sobre geração eleita: ser o povo eleito de Deus envolve responsabilidade e privilégios. A eleição implica vocação. Israel tem um chamado distinto, algo a realizar como povo de Deus. Deus disse a Abraão que por meio de sua semente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. A igreja, ela participa do cumprimento desse pacto abraâmico por meio do ministério da reconciliação, 2 Coríntios 5, verso 18, que consiste em dar testemunho da reconciliação realizada por Deus em Jesus Cristo por meio de obras de amor e de perdão daqueles que nos ofenderam. Ele continua dizendo: quando imaginamos como é uma geração eleita, não deveríamos evocar a imagem aqui de vencendo um bolão. Deus escolhe pessoas não apenas para que tenham boa vida, gente, mas também para compartilhar essa vida. Nós somos chamados a desfrutar de Deus e servir o próximo. Isso é a função e o chamado de uma raça eleita. Mas não somente isso, nós somos sacerdócio real. Pedro apóstolo chama de sacerdócio real todos nós. A frase sacerdócio real, citada por Pedro, foi tirada novamente do livro de Êxodo 19, verso 6, que diz o seguinte: vocês serão para mim reino e sacerdotes.
contexto do livro do Êxodo, capítulo 19, está entre o chamado de Deus do Egito, chamando o seu povo da escravidão do Egito, até a outorga da lei do capítulo 20 que acabamos de ler. O povo está aqui. E ele fala essa frase exatamente nesse período. O que é mostrado é que o povo de Deus tem um relacionamento com ele. A função sacerdotal de todo povo de Deus deve consistir em ser santo, porque os sacerdotes foram chamados a serem santos, oferecer sacrifícios a ele e, nesse contexto, fazer mediação entre Deus e a humanidade caída. A igreja de Deus, ela faz essa mediação na humanidade entre o Deus santo e o povo caído, que não conhece o Senhor. O sacerdócio real dos crentes foi um dos grandes pontos debatidos na Reforma Protestante. Houve, por parte dos reformadores, um resgate bíblico sobre este assunto. Antes do desencadeamento da Reforma Protestante, a mentalidade dos sacerdotes era somente para bispos, padres e papas. Essa era a classe chamada espiritual, sacerdotal. Martinho Lutero combate esse erro quando ele escreveu um livro chamado A Nobreza Cristã da Nação Alemã acerca da reforma do Estado cristão de 1520. Ele diz o seguinte nesse texto: é pura invenção que o Papa, os bispos, padres e monges devam ser chamados classe espiritual e somente sacerdotes. Príncipes, senhores, artesãos, camponeses de classe secular. Na verdade, todos os cristãos são classe espiritual e não há entre eles diferença alguma, a não ser a ocupação que possuem, a sua função. Como Paulo afirma na primeira carta aos Coríntios 12, verso 12, somos todos um único corpo, ainda que cada membro tenha seu próprio trabalho. Ele continua dizendo, por meio do qual serve os outros. Como consequência, temos um batismo, um evangelho, uma fé, e somos cristãos da mesma classe, pois o batismo, o evangelho e a fé, e só eles tornam todos espirituais, porque são guiados pelo Espírito. Esse é o povo cristão, esse é o sacerdote de Deus. Diante disso, é bom fazermos algumas perguntas para que a gente possa entender melhor o que realmente Pedro está dizendo. Quem são os sacerdotes da igreja? É interessante que a palavra, meus irmãos, sacerdote, ela nunca foi usada no Novo Testamento para se referir aos ministros da igreja. Mas, nem por isso exclui pastores, presbíteros e bispos. Pastores, presbíteros e bispos são sacerdotes, juntamente com o povo, com funções diferentes. A palavra sacerdote no Novo Testamento ela é usada de duas maneiras. Ela descreve Cristo como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 6 de Hebreus e capítulo 7. Então, Cristo é sacerdote e rei. Cristo somente é o mediador da nossa salvação. Somente ele. E o apóstolo Pedro, ele usa, a segunda forma de usar a palavra sacerdote, é Pedro que usa, para mostrar que todos os crentes são sacerdotes. Calvino comenta sobre isso, dizendo o seguinte, somente o sacrifício de Cristo reconcilia o mundo com Deus. Contudo, nele somos todos sacerdotes, mas para oferecer louvor e ações de graças, em suma, para oferecer a nós mesmos e os nossos a Deus. O que fazem os sacerdotes? Cristo, na sua encarnação, nós podemos dizer, como ser humano, ele representa os seres humanos diante de Deus. E ele, como ser plenamente divino, representa Deus diante dos homens, por isso que somente ele, sendo Deus e homem, é o mediador perfeito, o sacerdote perfeito e o sumo sacerdote.
Os crentes, quando anunciam a obra perfeita de Jesus Cristo, proclamam as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz, como diz o verso 9. E fazendo isso, age como sacerdotes. Cabe à igreja anunciar a palavra de Deus pela qual ela mesma vive. Nós vivemos pela palavra e devemos proclamar a palavra. Então todos os crentes oram uns pelos outros, testemunham uns para os outros a palavra do Senhor e vivem uns para os outros e amam uns aos outros. Isso é uma obra sacerdotal. Agora, por que chamar sacerdócio real? A palavra real tem a ver com realeza, com rei. Nós precisamos entender que no Antigo Testamento, Deus ordenou que os sacerdotes fossem ungidos com óleo. Deus disse a Moisés o seguinte: você ungirá também Arão e os seus filhos e os consagrará para que sirvam como sacerdotes. Êxodo capítulo 30. Todos os sacerdotes eram ungidos com óleo. Os reis também eram ungidos com óleo. Samuel ungiu Davi pela ordem de Deus. O Senhor disse a Samuel: encha um chifre de azeite e ponha-o a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Quando Samuel encontrou Davi, fez segundo o que o Senhor disse. E o texto diz: Samuel pegou um chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. 1 Samuel 16, 1 e 13. A unção com óleo no Antigo Testamento é símbolo do recebimento do Espírito Santo para praticar uma função. Por esta razão, quando Jesus Cristo vai até João Batista para ser batizado, o Espírito Santo desce sobre ele para ele realizar a função de sacerdote, rei e profeta. Agora, no dia de Pentecostes, capítulo 2, marca também a unção da igreja. O recebimento do Espírito Santo para nós cumprirmos a função de sacerdotes e reis e profetas, de proclamar a palavra de Deus. A igreja, como sacerdotes, proclama as virtudes de Cristo. Cristo sendo rei, a igreja reina juntamente com ele. A igreja reina com Cristo e em nome de Cristo. Então, quando nós estamos submissos ao Senhor Jesus Cristo, ele nos autoriza a agir em seu nome. A igreja local, essa igreja, primeira igreja, como as demais outras igrejas na cidade, nós podemos dizer que é uma embaixada que fala em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos uma embaixada oficial que proclama as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que somos sacerdócio real. Mas não somente isso, somos uma nação santa. Pedro, ele lança a mão mais uma vez de Êxodo 19, 6 e diz: e vocês serão para mim nação santa. No Êxodo, gente, os descendentes de Abraão foram recém-libertados da escravidão do Egito por Deus. Agora o próprio Deus estava perto deles de fazer uma nação constituída com um território e uma aliança feita com eles. Mas o apóstolo Pedro afirma que a igreja é herdeira de todos os benefícios do povo do Antigo Testamento. Exatamente por ser o mesmo povo debaixo da promessa feita a Abraão. É bom repetir isso. Logo, a igreja constituída de judeus e de gentios é uma nação que vive debaixo do cumprimento da promessa feita aos patriarcas e ela tem seu cumprimento em Jesus. Nós podemos dizer que só poderemos entender o que Pedro quer dizer com nação santa, gente, quando formos capazes de enxergar a igreja como uma continuação da história de Israel. Ora,
Israel deveria viver de modo diferente das outras nações, a fim de ser luz para as nações. Isaías 49:6. Deus chama o seu povo para ser luz para as nações. A nação de Israel deveria ser luz para as nações, mesmo no seu território e quando estivesse exilado na Babilônia. Nós também somos forasteiros, peregrinos, como iremos ver mais à frente. Nós estamos distante da nossa pátria celestial. Por esta causa, nós devemos ser uma nação santa que deve refletir a luz de Cristo nesse mundo pecaminoso. Então, onde Israel falhou, Jesus não falhou. Ele é a luz do mundo. E a igreja não pode falhar nisso. Somos também a luz do mundo. Nós devemos brilhar como uma nação para que as outras nações vejam o poder de Jesus Cristo sobre a nossa vida. A igreja como nação santa ou separada não tem nada a ver com DNA ou território, mas por causa da obra de Deus na nossa vida. Ela precisa ser diferente das nações pecaminosas. Nós precisamos andar em santidade, viver em santidade. A igreja, como nação santa, precisa, por meio do evangelho sagrado, influenciar a vida social, a vida econômica, a vida política, a vida cultural. E apresentar Cristo como Senhor de todas estas áreas. Mas também nós temos a bênção de ser um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mais uma vez, ele usa-se de Êxodo 19:5. Esse povo é um povo precioso de Deus. Nós somos preciosos, mas não somos preciosos porque somos bonitinhos, porque fizemos alguma coisa, mas porque a beleza da nossa vida e da igreja é a obra salvadora de Jesus. Se há algo bom em nós, e há, é Cristo. Por isso que somos exclusivos do Senhor. Deus nos ama e nos comprou com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Por isso somos propriedade dele. Pertencemos a ele, exclusivamente a ele. Por esta razão ele diz que tem zelo por nós, cuidado de nós. Somos chamados a menina dos seus olhos. Nós somos tudo isso. Todas estas bênçãos, ela precisa ter uma finalidade. Qual é a finalidade? Qual é o propósito de sermos povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa? Ele diz no próprio verso 9, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está o propósito de sermos uma nação santa. De proclamar, anunciar, compartilhar a obra poderosa de Deus. O propósito da igreja é anunciar as virtudes do Senhor. Devemos proclamar seus feitos, seu poder, sua glória, sua sabedoria, sua misericórdia, sua graça, seu amor, sua santidade. Pedro afirma que foi Deus quem nos chamou das trevas para a luz. Preste atenção. Não fomos nós que escolhemos a luz. Foi ele quem nos chamou para a luz. A salvação parte dele e exclusivamente dele, porque se não vier dele, não vem de nós. Somos pecadores. Pedro continua dizendo no verso 10, e aqui eu queria que vocês prestassem atenção. Veja o que ele diz no verso 10. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O apóstolo Pedro, ele tem em mente o profeta Oséias. É uma citação de Oséias, capítulo 1, verso 9. Oséias foi chamado por Deus para casar-se com uma prostituta. É Deus que faz isso. Em outra ocasião a gente estuda
Por que ele fez isso? Porque ele, na verdade, queria mostrar de maneira teatral a punição que ele iria dar ao seu povo. Os filhos dela, dessa prostituta, receberam nomes que significam juízos de Deus. Juízos do Senhor sobre o seu povo. Porque o seu povo estava andando errante, desobediente à palavra do Senhor. Então o Senhor castigou o povo. Deus falou, por meio do profeta, sobre um dos filhos. Deu o nome do seguinte, ele disse. Ponha nele o nome de Ló-Ami. Porque vocês não serão meu povo, nem eu serei seu Deus. Oséias 1, verso 9. Quando o Senhor diz, ponha o nome em um dos seus filhos Ló-Ami, ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou castigar vocês, povo, eu vou desterrar vocês, vou colocar vocês distantes do território de vocês, vou dispersar vocês, vou colocar vocês em outras nações e vou considerar vocês como um gentio que não conhece a Deus. É isso que eu vou fazer. Deus estava castigando seu povo pela desobediência e iria colocá-los no exílio e seriam considerados como gentios, que não tinham Deus, que não conheciam o Senhor. Depois, Deus exerce misericórdia. Deus estende sua misericórdia para com o seu povo e ele restaura o seu povo. Aí ele diz ao mesmo profeta o seguinte: semearei Israel para mim mesmo na terra e terei compaixão de Ló-Ruamá. Ló-Ruamá significa receber compaixão. E ele continua. E para Ló-Ami, que antes não era meu povo, você é o meu povo. E ele responderá, tu és o meu Deus. Oséias 2, verso 23. O apóstolo Pedro, ele está utilizando-se esse texto para dizer o seguinte, vocês, gentios, que nunca foram povo de Deus, vocês agora receberam misericórdia do Senhor. Vocês agora são o meu povo. Está vendo esse ajuntamento aqui? Aqui é o povo de Deus amado, porque Deus estendeu a sua misericórdia através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por esta razão nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E isso se deve às misericórdias e aos méritos de Jesus Cristo. Por isso a ele nós devemos toda honra, toda glória, todo poder e toda majestade. Mas diante dessas bênçãos que nós temos, recebemos a bênção também de ser forasteiros. E parece uma contradição. Como é que um forasteiro pode ser feliz? Como é que um forasteiro pode ser alegre? Como é que um peregrino que não está na sua terra natal pode ser e viver de maneira contente, alegre? É como o povo de Deus ainda que nós não chegamos na cidade santa, na Nova Jerusalém celestial, Apocalipse 21, verso 2. Estamos ainda a caminho e por esta razão, Pedro disse aí, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são. Assim como nossos pais peregrinaram no deserto e também foram forasteiros no exílio da Babilônia, vivendo longe da pátria, nós também estamos longe da nossa pátria e da nossa cidade natal. A Nova Jerusalém descerá do céu. Mas enquanto isso, somos peregrinos nesse deserto. E o apóstolo, ele exorta, ele pede, não é isso que está no verso 11? Veja, amados, exorto-vos. Eu peço. A palavra usada por Pedro aqui, parakaleo, significa pedir algo seriamente e de forma adequada. Solicitar, implorar, apelar. É um pedido sincero que eu faço a vocês. É como se Pedro estivesse dizendo o seguinte: enquanto somos peregrinos, ou seja, enquanto estamos distantes da nossa Nova Jerusalém, caminhando para lá, eu peço seriamente a vocês, eu imploro que saibam andar enquanto peregrinos.
Pedro fala dessa forma e preocupa-se de maneira de como os crentes precisam andar na peregrinação, porque em nós há o amor de Deus, gente. Veja que o apóstolo, ele começa o verso 11 dizendo amados. Não é assim que está no texto? Amados. Olhem para o texto. Amados, exorto-vos. E ele chama de amado por dois motivos. O primeiro motivo é que o amor de Deus Pai, ou o amor que Deus Pai sente pelo seu Filho Jesus Cristo, ele é extenso para os crentes que foram adotados como filhos de Deus. Quando Jesus foi batizado, repito, eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Mateus 3,17. Pelo fato de estarmos em Cristo Jesus, por ele ter sido nosso resgatador e nos ter livrado das trevas, nós também somos amados por Deus. Por isso que Pedro nos chama de amados. O segundo motivo dele chamar de amados é que a saudação de Pedro contém um carinho pessoal de Deus para seu povo. E isso aqui precisa ser chamado a atenção. Por quê? Porque a igreja, para quem Pedro escreve, estava espalhada por causa da perseguição, e a maioria desses irmãos eram gentios convertidos. Como ele disse um pouco antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Na igreja primitiva houve um grande debate entre os cristãos judeus e os cristãos gentios. Como era que os cristãos judeus iriam receber os cristãos gentios, uma vez que os judeus consideravam os gentios como um cachorrinho? Como seria essa aliança, essa comunhão? A prova disso é que houve uma assembleia de membros, porque a igreja era congregacional. Atos capítulo 15. Sobre este assunto. Pedro foi chamado de apóstolo dos cristãos judeus. E Pedro foi chamado de apóstolo dos cristãos judeus. E Paulo foi chamado do apóstolo dos gentios. Na carta aos Gálatas, Paulo repreende Pedro severamente, porque Pedro estava comendo com irmãos gentios, e quando Tiago chega com irmãos judeus, ele afasta-se dos irmãos gentios. Paulo repreende eles severamente. Não tem esse tipo de comportamento. Mas agora, gente, Pedro chama estes irmãos gentios de amados. Isso não é uma bênção? Sabe o que é que o texto está nos ensinando, meus irmãos? Isso significa que qualquer diferença que possa haver entre você e seu irmão, quebre isso. Dissolva isso. Aplaque isso. O Espírito Santo do Senhor faz esta obra de quebrar a nossa pretensão, orgulho, soberba, em detrimento de outros irmãos por causa do amor em Cristo Jesus. Agora, voltando ao pensamento anterior, como devemos andar em nossa peregrinação, ele diz que nós devemos, primeiramente, abster-se das paixões carnais. Não é assim que está no verso 11? Veja o que diz. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Abster-se ou deixar de lado as paixões carnais significa os desejos desse mundo. O apóstolo responde sobre o que são as paixões carnais mais à frente, no capítulo 4, verso 3, que diz: porque basta que, no passado, vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e as detestáveis idolatrias. Pedro está dizendo: enquanto vocês são peregrinos, abandonem estas coisas. Esses desejos carnais que antes de convertido nós andávamos, Pedro diz que fazem guerra contra a nossa alma.
Há uma guerra na vida do cristão quando houve o verdadeiro poder de Deus sobre nossa vida. Quando há uma verdadeira conversão, há uma guerra entre nós, porque tudo estava bem conosco, ou não estava? Bem ao mesmo tempo não. Bem porque eu e vocês andávamos conforme os nossos pensamentos, conforme o nosso coração, e não tinha nenhuma briga na alma. Existe hoje um evangelho fraco, que diz que se você aceitar Jesus em sua vida, seus problemas acabaram. Evangelho Tabajara, para os antigos. R.C. Sproul dizia o seguinte: minha vida só se complicou depois que me tornei crente. Antes de ser cristão, eu fazia o que bem entendia, acompanhava o grupo de amigos e fazia o que eu queria. Quando me tornei cristão, conheci uma guerra entre a carne e o espírito em mim. E é isso, meus irmãos, há uma guerra depois que nós nos convertemos. O Espírito passa a habitar em nós, e ao passar a habitar em nós, a gente consegue enxergar a nojeira que nós mesmos somos. Pecaminosos. Paulo concorda com Pedro e disse na carta aos Efésios que andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Efésios 2, verso 2. Andávamos dessa forma e não existia nenhuma guerra em nossa alma. O que no máximo existia era remorso. Mas quando nos convertemos, o Espírito Santo veio habitar conosco e a luta é constante, é diária, não cessa, não para. Vida cristã é luta, é abstenção dos prazeres mundanos. Ser forasteiro é ter uma conduta também exemplar. Pedro estava preocupado com as ovelhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nos ensina como devemos andar com a guerra contra a nossa alma. Ele escreve, meus irmãos, a partir do verso 12, dizendo o seguinte: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falo contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Cristo, de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Os gentios não convertidos, os ímpios, os incrédulos, gostavam de caluniar os cristãos com respeito aos relacionamentos sociais que tinham, principalmente nos dias de Pedro. Entre as acusações contra os cristãos na época de Pedro estavam as seguintes: a que eles eram desleais ao imperador. Porque se o imperador mandava adorá-lo, eles não adoravam o imperador. E aí os incrédulos chamavam eles de desleais, que propagavam costumes ilegais, porque nós tínhamos uma conduta baseada nas escrituras, que difamavam os deuses, ou seja, a gente não submete aos deuses, e desafiavam as autoridades. Nós não desafiamos as autoridades, é o que nós iremos ver um pouco mais à frente e entender isso. Deus nos chama, ou chama os seus, no meio da sociedade para viver de forma diferente, tendo novos padrões em alinhamento com a palavra de Deus. Ele quer que sejamos, tanto eu quanto vocês, testemunhas vivas do seu amor, da sua misericórdia para com os pecadores, pois por meio de nossas vidas, ele chama outros, ou ele chama outros, melhor dizendo, para si. Os cristãos vivem sendo espionados pelos ímpios. Não é assim, gente, que nós vivemos? Muitas vezes acusados, dizendo que fazemos coisas que realmente nós não fazemos.
Pedro nos ensina que quando houver essas insinuações contra nós, a nossa vida esteja de acordo com o evangelho de tal maneira, de tal forma, que os descrentes observem a nossa conduta e convertam-se a Cristo. É isso que Pedro afirma quando diz: glorifiquem a Deus no dia da visitação. O dia da visitação, segundo as Escrituras, pode se referir a uma visita de Deus para julgamento do seu povo ou das nações, Jó 7, Isaías 10. Pode ser um tempo quando Deus visita para trazer bênção e libertação, Gênesis capítulo 50, Êxodo 13, Isaías 23. A expressão exata que Pedro usa não aparece em nenhum texto do Antigo nem no Novo Testamento. Então ela fica melhor entendida, o dia da visitação de Deus, para o dia de abençoar alguém que olha para nós e vê a obra de Cristo em nossa vida. Sabe por que fica melhor entendido assim? Porque o texto diz que eles vejam as boas obras e glorifiquem a Deus no dia que Deus visitá-los para salvar. Como devemos andar como peregrinos? Submissos. É o que diz o verso 13 até o verso 17 que já lemos. Antes de irmos ao texto, nós precisamos perguntar por que devemos nos submeter às instituições humanas ou autoridades? Por quê? Porque foi Deus quem instituiu elas. Por esta razão eu devo obedecê-las. Paulo escreveu: não há autoridade que não proceda de Deus. Romanos 13, verso 1. Nós não somos anarquistas, mas nós estamos submissos ao Rei dos Reis, que tem seus instrumentos para refrear o pecado. As instituições que existem é para refrear o pecado da humanidade. Porque se não houvesse essas autoridades, já a bagunça seria pior. Mas é a mão do Senhor. Não devemos esperar até sermos obrigados a nos submeter. A submissão a algo que deve ser iniciada por nós tem nossa responsabilidade. Devemos nos submeter a cada instituição humana. Pedro usa a palavra toda instituição humana e apropriada para submissão. Ela é muito mais ampla. Sabe por que é muito mais ampla? Porque nós devemos nos submeter ao governo, capítulo 2, verso 13 e 14. Os servos e aos senhores, verso 18 do capítulo 2. As esposas devem submeter-se aos maridos, capítulo 3, verso 1. Mas existem outras autoridades que devemos nos submeter, que são legítimas. Os filhos devem submeter aos pais. Os crentes devem submeter aos oficiais da igreja. Nós devemos nos submeter às empresas quando nós estamos empregados, a instituições educacionais e etc. Isto serve para manter a ordem da humanidade. Agora precisamos fazer uma qualificação dessa autoridade. Qual é a qualificação dessa autoridade? Devemos nos submeter a essas instituições quando elas não nos impedem de fazer o que Deus ordena que a gente faça. Ou quando nos ordena fazer aquilo que Deus proíbe. Aí eu devo desobedecer às instituições. Por isso que o verso 13 diz: por causa do Senhor. Só nos submetemos quando as instituições fazem a vontade de Deus. Pedro sabe muito bem o que está dizendo, porque os sacerdotes queriam impedir ele e João de pregar a palavra de Deus, lá no Sinédrio. E o que é que ele diz a eles? É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, verso 29. Há uma estrutura hierárquica de autoridade no universo, gente. E o topo dessa hierarquia, ela é ocupada pelo Deus soberano, que reina e que domina todas as coisas. E ele delegou toda a autoridade no céu e na terra ao seu Filho Jesus Cristo, que é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, no topo dessa estrutura hierárquica do universo está Jesus Cristo, assentado à direita de Deus.
Então, toda instituição que esteja fazendo a vontade de Deus, devemos nos submeter. Por esta razão, Deus nos diz, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, você silencie a ignorância dos insensatos. A prática do bem é submetermos a toda instituição humana, porque essa é a vontade de Deus, para calar os caluniadores contra os cristãos. Os inimigos dos cristãos, Pedro chama de insensatos. Estes recusam reconhecer a conduta moral dos cristãos. O cristão está livre, como diz o texto, da escravidão que leva ao mal. Ao invés disso, usa sua liberdade para servir a Deus e amar o próximo. Está aí no verso 16, que diz assim: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Nossa liberdade não é para acobertar o mal, mas para servir o próximo pela causa de Deus. Já no verso 17, para terminarmos, ele diz: tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Como servos do Senhor, devemos tratar todos com honra, todos com respeito. Na sociedade, temos uma responsabilidade maior com os nossos irmãos na fé. Pedro diz que não é apenas respeitá-los, mas amá-los. Vocês perceberam isso? O verso 17, como diz: honrem a todos, mas amem os irmãos. A família da fé precisa ser amada mais do que todos, abaixo de Deus. Prestemos atenção nas colocações do apóstolo Pedro. Ele diz que devemos tratar todos com honra, depois ele muda para amar os irmãos. Ame os seus irmãos. Viva para os seus irmãos, isso é uma obra sacerdotal. Sacrifique-se pelo seu irmão. O desejo que você tinha de dizer uma coisa ao seu irmão, segure. Peça perdão a Deus. E diga: Senhor, abençoa. Cuida de mim e dele ou dela. Depois ele coloca o imperador para ser honrado no mesmo nível de todos no final. Mas nós devemos, diante de tudo isso, ter como base o temor de Deus. Porque é o que diz o verso 17. Nós só conseguimos fazer todas estas coisas no temor do Senhor. Qual a aplicação que nós temos para nós hoje? Quando nós, antes de nossa conversão, antes de entrarmos no reino de Deus, andávamos segundo nossa vontade, nossos pensamentos, e andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Depois que o Espírito habitou em nós, nos convenceu da nossa rebeldia contra Deus e nos apresentou o caminho, que é somente a pessoa de Jesus, que é Senhor de nossas vidas. Agora nós nos submetemos a Ele e às autoridades e às instituições, e Ele como majestade de todas estas coisas. Lembre-se disso. Quando somos obedientes às autoridades, nos submetemos a Deus. Isto mostra o nosso compromisso com o Senhor. Pode chegar um dia em que venhamos, isso pode chegar para mim e para vocês, que venhamos a desobedecer às instituições, mas esse dia deve chegar porque ela está fazendo o contrário da vontade do Senhor. Quando esse dia, esse momento, essa hora, esse tempo chegar, obedeça a Deus. Viva para Deus e glorifique a Deus. Diante dessas bênçãos que existem aqui, gente, para o povo de Deus, a igreja, quem está conosco hoje pode recebê-las. Mas se crerem no Senhor, se crerem em Cristo, se arrepender-se dos seus pecados e viver para o Senhor. E eu rogo que o Espírito Santo faça obra no coração de vocês. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela tua palavra santa, perfeita e justa. Tu és digno de honra, de glória, de poder e de majestade.
Obrigado pelo teu povo reunido. Obrigado por termos ouvido a tua palavra. Bendito seja o Senhor pelos teus mandamentos, pelas instruções. Que o Senhor esteja com nossas vidas e nos conduza debaixo da tua vontade. Agora suplicamos pelo teu povo. Pedimos que o Senhor abençoe os irmãos que estão enfermos, doentes. Essa semana foi dura para muitos irmãos que foram acometidos da virose. Que o Senhor venha tratar suas vidas, curar, abençoá-los. Obrigado por ter nos ajudado nesse dia do Senhor. Que o teu nome seja glorificado, exaltado para todos sempre. Pedimos pelos casais da igreja que o Senhor fortaleça todos eles, dando força, submissão à tua vontade. Que o orgulho, a pretensão, a soberba seja tirada do coração de cada um para serem moldados segundo a pessoa bendita de Jesus. Que o Senhor abençoe os nossos filhos, nossas crianças, jovens, adolescentes, fortalecendo eles na tua palavra, fazendo com que amem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa os pastores da cidade, iluminando suas mentes, seus corações, que a palavra tenha a sua centralidade no culto, porque é o Senhor quem fala. Essa é a parte alta de nossa vida, é ouvir a tua voz. Portanto, traz os pastores a tua palavra. O teu povo está sedento, está com fome. Que o Senhor mate a fome, a sede do teu povo. Vem, Senhor, sobre a cidade de Caruaru, aviva as nossas igrejas. Faz com que os nossos corações venham a arder para obedecer o Senhor, vivermos segundo a tua vontade. Abençoa aqueles que estão desviados, que o Senhor venha trazê-los de volta para viver no convívio do teu povo, receber os benefícios de tua palavra, serem salvos. Senhor, abençoa esta cidade, nossos prefeitos, vereadores, as autoridades que foram instituídas, que o Senhor venha fazer com que ande de conformidade com a lei, com a verdade, com a justiça. Que o Senhor venha ajudar os mais pobres, os vulneráveis. Que o Senhor venha abençoar os empresários. Que o Senhor derrame graça sobre todos. Que a tua graça esteja sobre esta cidade, sobre este estado e esta nação. Que a gente submeta-se às autoridades existentes para que os gentios que não te conhecem vejam a nossa conduta e vejam realmente em quem nós estamos. Estamos no teu Filho, Jesus. Venha abençoar os mais velhos, revigorar as forças, abençoá-los, fazer com que cresçam no Evangelho. Abençoa o nosso presbítero Valdir, que há tempo já está doente. Senhor, cura, sara o teu servo. Traz o pastor Thomas de volta hoje à noite, de Cupira, protegido pelo Senhor. Que o Senhor esteja conosco durante a semana. Assim oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé.